A gente foi indo... A princípio para todos nós, eram informações desencontradas, assim, né? Era uma parada nova, que ninguém sabia o que estava acontecendo, se usa máscara, se não usa máscara, se, porra, lava as mãos, não lava as mãos. Que se você parar para pensar, na verdade, a higiene, né? Deveria sempre ser dessa forma. Óbvio que veio a pandemia e todo mundo hoje tá lavando... Eu acho que passei 4 vezes álcool na mão já aqui, sabe assim? Porque você pega esse ritmo. Agora, eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando. A Band, obviamente, as informações foram chegando. A gente foi entendendo mais o que estava acontecendo. E aí a Band reduziu, assim, drasticamente lá os funcionários. Enfim, seguiu, assim, obviamente, eu tô lá há 11 anos, então posso falar com propriedade. Pelo menos a empresa seguiu à risca tudo que tinha que seguir. Então, a gente tem uma equipe muito grande, o Jogo Aberto ali tem uma equipe muito grande. Assim, teoricamente, está eu e a Renata ali mais tempo no ar. Aí a última meia hora aparecem os outros companheiros e tal, mas são 2 horas de programa ao vivo e que é difícil isso. Então, para colocar... Bom, vocês devem ter noção mais ou menos. Para colocar algo no ar é trampo, assim. Então, tinha muita gente. E aí, só, sei lá, a gente tinha 5, 6 câmeras trabalhando com a gente. A gente passou a trabalhar com 2, sabe? Posicionava uma câmera aqui, posicionava outra ali, e os 2 meio que ficavam... Então, a gente foi fazendo tudo que tinha que fazer, assim, para não tirar o programa do ar, para continuar fazendo. Alternando os convidados, os participantes, os companheiros de trabalho de casa. Eu acho que só eu e a Renata que ficamos indo lá em loco, né? Para fazer o programa lá da Band. Mas, cara, reduziu demais lá na Band. Mas como é que foi lá no início, quando bateu a pandemia e tal? Porque parou o futebol, né? E aí, tipo, pra ter conteúdo pra falar, né? Eu lembro que eu vi vários programas na época lá que, tipo, os caras... O que falava? 2 horas de desespero, 2 horas. né? A primeira, não sei qual foi o pensamento da Renata, mas o meu foi tipo, caramba, vamos parar também, né? O programa vai parar também. E aí a gente, enfim, a produção encontrou uma solução da questão online, de começar a entrevistar as pessoas pela internet. E que foi, eu acho que o grande, não vou falar sucesso, né? Dentro de uma tragédia não é sucesso. Mas foi uma sacada interessante da produção do Jogo Aberto, porque a gente começou a conversar com os atletas, ex-atletas, treinadores, eles da casa deles, a gente lá do estúdio, e o negócio foi virando, foi acontecendo, e a gente conseguiu passar pelo pior momento de pandemia, que foi, enfim, pior momento do esporte, que foi quando estava pausado o esporte, estava parado o esporte. E mesmo assim a gente conseguiu criar esse conteúdo e trazer enfim, o treinador, o jogador, o ex-jogador. E aí você entra, eu tenho um jeito no programa de você, enfim, falar de outras coisas, não só do futebol, da vida do cara e tal. E normalmente, uma percepção que eu tenho no Jogo Aberto, é que os jogadores falam com a gente lá e eu acho que falam mais tranquilo, assim, né? O nosso programa nunca foi um programa de polêmica, de querer ficar enchendo o saco do pesando cara. na vida do cara. Ao contrário, a gente fala o que tem que falar, jogou bem, jogou mal e acabou. Mas sinto que os caras ficam mais à vontade pra falar com a gente lá, sabe? E essa época da pandemia eu falei com a Renata, falei, pô, os caras estão... Apesar da gente estar vivendo todo esse momento que a gente estava vivendo ainda muito pior, estamos vivendo ainda... Os caras estão ficando à vontade, os caras estão falando, os caras estão se abrindo. Uma das melhores resenhas que a gente teve, e não tinha a pandemia ainda, foi quando o Palmeiras, se não me engano, foi campeão da Libertadores. Ou do Brasileiro, não lembro, que o Dudu, eu acho que ele tinha curtido pra caralho o campeonato, o título, justo, comemorar pra caralho, que é difícil ganhar. Ainda foi brasileiro, porque o Dudu não ganhou a Libertadores. Então foi o Brasileiro, né? Aí o Dudu... Ele tava mais pra lá do que pra cá, né? Eu acho que ele passou a noite comemorando e tal. E aí ele foi no programa e você via que o Dudu tava mais alegre, assim. E ele ficou super confortável no programa. A gente, na época, tinha um cadeirão, que a gente colocava lá um cadeirão pro líder subir, ficar sentado, fazer o programa lá de cima, que é o líder, que tá voando e tal. Pô, o Dudu ficou lá, tirou uma onda. Então, assim, é um programa que meio que os boleiros gostam de participar, assim. Que bom, cara. E óbvio que, pô, a gente que trabalha com isso fica feliz pra caramba, porque eles são os protagonistas, na verdade, né? Mas aí todo o jeito de conduzir a parada, isso daí com certeza tem um impacto no... Porque assim, tem muita gente que eu vejo por aí que o cara fica fazendo manchete filha da puta, pega o que o cara falou ali e, sei lá, inverte. Então, não fazer isso deve ser o principal diferencial desses programas que são legais de assistir, né?
Porque tem uns que porra, é foda. O nosso programa, assim, não é porque eu participo já há muitos anos lá, mas é um programa diferente dos outros programas de esporte, né? E não denegrir nos outros programas de esportes, que eu assisto os outros programas de esportes e eu aprendo vendo os outros programas de esportes, porque alguns programas trabalham muito com as estatísticas, com os números e tal. E é importante você também ter isso, para você ter conteúdo, para poder falar num programa de 2 horas. Assistir o máximo de jogos possível também para ter conteúdo e falar com propriedade. Porque às vezes, trabalha 2 horas? No ar eu tô 2 horas, né? No ar eu tô 2 horas. Pô, a gente vai conversar aqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, mas depois tem todo um processo. Né? Então, no programa é a mesma coisa. Assim, eu vou para casa, eu fico vendo jogos que eu tenho que assistir, fico pesquisando as coisas que eu tenho que pesquisar, para justamente no dia seguinte eu ter o conteúdo, porque senão seria muito fácil eu entrar na internet e copiar a opinião de outro cara, de outro jornalista, por exemplo. Com certeza. Ou de outro jogador, ex-jogador comentarista. Seria lindo. Confortável demais para mim, mas eu não trabalho dessa forma. Eu gosto de ter a minha opinião. Cara, eu tenho algo que é a prática, né, cara? Eu joguei futebol, né? Em alto nível, assim. Então, eu tinha que unir esse conhecimento do jornalismo, e que, graças a Deus, eu acho que eu consegui fazer isso com excelência e com a prática que eu tive de atleta profissional. Então, sei lá, eu tô há 11 anos. Pô, acho que ninguém fica 11 anos... Se for ruim. Num programa diário, TV aberta, ao vivo, TV aberta, se não tem nenhum... Óbvio que a gratidão é enorme para quem aceitou isso, né? Para quem liga a televisão e assiste. Que uma vez eu ouvi, não sei se foi do Luciano do Vale, falando que a gente entra na casa das pessoas sem pedir autorização, né? Tipo, eu entro na casa de todo mundo, a pessoa liga a televisão, eu tô lá, então... A gratidão é enorme, né? Para um ex-jogador estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, depois de muitos anos como atleta profissional, e ter essa aceitação, cara, é só motivo de gratidão, assim. Eu sou muito grato mesmo a TV Bandeirantes, a rádio agora que eu tô fazendo a Band News FM também, que tá tendo uma aceitação muito legal. E a ideia é continuar, né? Eu não largo mais o osso. Como que foi, assim,